Vai comer lá embaixo? A paz do Senhor, meus irmãos. Tive uma experiência muito grande ontem com Deus. Minha esposa ligou pra mim, formou na verdade um toró, uma chuva muito forte. E eu falei assim com ela: só vai chover quando eu chegar em casa. Só vai chover. E eu demorei na rua, tinha uns conhecidos da rua, comecei a conversar. Aí eu vim andando. Eu até postei um vídeo sobre Hebreus 4:12. Você pode ver na Terra dos Profetas, tá o vídeo lá. E eu falei com fé falei, se Deus me ouve, e se Ele está contemplando o que eu tenho falado com Ele, só vai chover quando eu chegar em casa. E foi dito e feito, só choveu quando eu botei os pés dentro de casa. Então Deus, quando quer falar, primeiro fator, Ele não precisa usar profeta. Segundo fator, Ele não precisa usar ser humano. Deus, através de sinais, Deus fala. A Bíblia diz no livro de Jó, quando Jó, que Deus fala assim, Deus fala com sonhos e visões. Então Deus fala com sinais, Deus usa a natureza, pode usar até os animais para falar contigo, um louvor, uma palavra, mas quando Ele quer falar, sabe qual a diferença entre os que dizem ser profeta e os que não são profeta? Profeta que é profeta, ele tem peso, as palavras que saem da boca dele, ele tem peso na terra e ele tem que ter peso no céu. Como assim? Tem pessoas que Deus precisa usar profeta, mas tem pessoas que Deus fala face a face. Tem um texto bíblico que diz assim, no livro de, acho que é Êxodo, que Moisés olha o Monte Santo, chamado Monte Horebe. A Bíblia diz que ele sobe o monte porque uma ovelha se havia perdido. Então ele sobe o monte. Quando Moisés sobe o monte, ele vê uma sarça que ardia em fogo. Por que Moisés viu uma sarça ardendo em fogo? É chamado sob teofonia. O que é teofonia? A teologia diz que a teofonia representa Tel, que representa Deus, fonia, mover do Espírito. Então Deus usou a natureza para falar com Moisés. Quando Moisés chega diante daquela sarça que não se consumia, só ardia em fogo, a Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque aonde tu pisa é lugar santo. Moisés estava aproximadamente com seus 80 anos de idade. E Deus falava que Deus viu e ouviu. Há um tema muito grande que diz que Deus viu, ouviu e entrou com providência. 3 fatores que você encontra nesse versículo. Deus viu o que o povo estava passando. Deus ouviu, a Bíblia diz que todos os judeus se reúnem diante daquele lugar. E eles fazem um clamor. E a Bíblia diz que esse clamor sobe como se fosse uma flecha para o céu. E Deus olha para Moisés com seus 80 anos e pega Moisés para estar pregando, para estar indo até Faraó. Então Deus não chama as pessoas da emoção, Deus chama no tempo, na vontade e no querer dele. Deus fala para Moisés: Moisés, vai até Faraó e diz para Faraó libertar o meu povo. Então Deus usou Faraó, não usou Moisés.
E Moisés começa a indagar a Deus, você quer indagar, conversar com o Senhor. E diz, Senhor, eu sou pesado de línguas. Segundo os historiadores, diz que Moisés era, um disse que ele era pesado de língua, um disse que ele era gago. Diz que ele não conseguia falar com o povo, mas Deus sempre usa um. A Bíblia diz que Deus pega Arão, quando Moisés sai do monte, fala-se com a sua esposa, com seu sogro Jetro, e vai até a trajetória do Egito. Mas Deus já tinha falado com Arão. Então seus irmãos se reúnem e se levanta o ministério de libertação para libertar o povo. Então quando ele liberta o povo, mas primeiro a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor endureceu aquele homem. E quanto mais Moisés pedia para libertar, mais Faraó se levantava com fúria. Mas Faraó se levantava com fúria contra o povo de Israel, ou o povo hebreu, ou o povo judeu. E a Bíblia diz que vinham as 10 pragas. A última praga, a Bíblia diz que o Senhor fala com Moisés. Moisés, se reúne o povo e entra-se na sua casa. Se alimenta, mata-se um cordeiro, pega-se o sangue. E nos umbrais da porta e a janela marca com o sangue do cordeiro. E a Bíblia diz que quando eles marcam com o sangue do cordeiro, é o sinal. Então há um sacrifício do cordeiro pascual. E naquele momento se levanta-se a Páscoa. A palavra traduzida da Páscoa representa libertação. Êxodo representa saída ou saída do Egito. Então o espírito da morte, à meia-noite, ele passa sobre o Egito. E por ele passar por o Egito, a Bíblia diz que mata os primogênitos de Faraó. E o povo é liberto, transformado e levado para Canaã. Não, primeiro houve o processo, depois eu vou falar o segundo processo.